Meus caros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. No dia de hoje vamos ver a intervenção da Rita Matias sobre a participação dos jovens nas eleições europeias, sobre o festejo da liberdade que aconteceu no mês passado e sobre o facto de os jovens estarem fartos de estar na cauda da Europa, visto que estão a trabalhar em Portugal. Alguns deles que infelizmente não são assim tantos. Peço-vos que deixem o like neste vídeo, que subscrevam o canal e que, se acharem adequado, adiram ao plano de apoio ao canal. Tem também na descrição o meu MBWay para o caso de quererem fazer alguma doação. Mas bom, eu venho-vos então mostrar aqui esta intervenção que eu acho que foi particularmente boa e que eu acho que vale a pena ser vista, tendo em conta que estamos a precisamente um mês das eleições europeias. Creio que hoje é dia 9 de maio e, portanto, estamos precisamente a um mês das eleições europeias. Vamos então ouvir e eu no fim do vídeo já vos dou novidades sobre a possibilidade de um podcast sobre as eleições europeias. Vamos ouvir. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores Deputados, permitam-me começar com uma nota introdutória, porque estamos a um mês das eleições europeias e é importante ser dito que este é o ato eleitoral onde menos portugueses participam e, por norma, é também a eleição onde menos jovens vão às urnas. E isto tem que nos levar à reflexão, porque os jovens portugueses estão cansados de estar na cauda da Europa em absolutamente tudo. Os jovens portugueses estão cansados de ver o seu país vergado e humilhado, estão cansados deles próprios estarem vergados e humilhados. É que enquanto um jovem em França e nos Países Baixos sai de casa dos pais aos 23 anos, um jovem em Portugal sai de casa dos pais em média aos 30. E não é difícil de perceber porquê. É que enquanto em França e nos Países Baixos os salários médios rondam os 2.500 euros mês, em Portugal o salário médio ronda os 1.500 euros mês, mas a maioria dos jovens não ganha nem 900 euros. Somos um dos países onde menos se ganha e proporcionalmente mais impostos se paga. E isto quer dizer que o país que a semana passada estava em histeria coletiva a celebrar a liberdade de Abril, entre muitas outras coisas, não consegue garantir a liberdade económica. Sim, liberdade económica para um jovem empreender, casar, ter filhos, para um jovem poder ser feliz em Portugal. É que reparem. Meus caros, vou aproveitar as palmas para fazer a minha interrupção. Eu ouvia no dia de ontem uma conferência do Dr. Jaime Nogueira Pinto em que ele fazia uma correlação interessante entre a existência de ricos e a liberdade económica. Ora, porquê? Porque se nós só tivermos pobres em Portugal, e seja em que país for, pessoas que tendencialmente estão mais dependentes do Estado, teremos menos liberdade de um ponto de vista geral. Ora, quanto mais pessoas o Estado controla, mais próximos estamos nós da ditadura. Portanto, a probabilidade de existir uma boa correlação entre pessoas ricas e a manutenção de liberdade é uma ideia interessante que foi feita e que, aliás, é partilhada por Roger Scruton. Roger Scruton falava muito da ideia de que só existe verdadeira liberdade se formos livres economicamente. Quem é que diz que um funcionário público ou que uma pessoa tendencialmente dependente do Estado vai, e digo funcionário público porque são funcionários públicos, mas eu falo também de outros tipos de dependência que podem ter a ver com a pobreza em que as pessoas se encontram e que muitas vezes infelizmente acontece. Mas quem é que diz que uma pessoa dependente do Estado vai ter a coragem de não perpetuar ou de votar contra os governantes que neste momento apoiam a sua existência através de dar migalhas, que é mesmo assim, através da manutenção daquela condição específica, e fala-se muito disso nos livros politicamente, principalmente as pessoas que criticam o socialismo, é a manutenção da condição de vida, não para a vossa melhoria, mas para a pobreza estar no ponto exato em que vocês não se insurgem contra o poder porque estão demasiado ocupados com a vossa sobrevivência, mas também não estão demasiado pobres para estarem revoltados o suficiente para se insurgirem contra o poder. Portanto, tem que haver ali uma manutenção maquiavélica mesmo, que tem que ser uma coisa muito complexa. E como sabem, Maquiavel é o pai destas questões todas. Mas o que é interessante aqui também é, temos que ter a noção, e que a Rita falava ao início, que os portugueses participam pouco. Aliás, eu tenho visto sondagens das quais se pode concordar ou discordar, é o que é, das quais podem ter amostras maiores ou mais pequenas, também é o que é, mas o que é facto, e isso são dados específicos, claros, e não precisamos de sondagens, é que os portugueses participam muito pouco nas europeias e os jovens tendencialmente também. Ora,
É importante, é muito importante. Eu estou aqui a dizer isto, já o disse ontem, volto a dizer hoje, as eleições europeias são importantes, particularmente no ano em que estamos. Existe a possibilidade de uma mudança e também existe a possibilidade da democracia estar em risco no Parlamento Europeu através de certo tipo de decisões que podem passar por cima da soberania de órgãos eleitos pelo povo nos países membros. Portanto, eu acho que é importante a vossa participação e aconselho, sugiro, faço o apelo a isso. Participem, votem, é importante. Vamos ouvir o resto. É que reparem, as conquistas dos abrileiros para os jovens até 2024 são estas. Um jovem em Portugal pode definir qual é a casa de banho com que se identifica mais, mas não consegue sair de casa dos seus pais antes dos 30 anos. Um jovem em Portugal pode dizer qual é que é o seu pronome, mas não tem um salário digno e, por sua vez, não consegue aceder a um crédito à habitação. Este é um país de prioridades invertidas por culpa do Partido Socialista, mas o Partido Social Democrata também tem sido frouxo a travar este combate e isto tem que ser dito aqui nesta casa. Meus caros, em véspera de eleições fica sempre muito bem falar de jovens, fica sempre muito bem falarmos em habitação jovem, mas mais do que juras de amor, deveríamos estar aqui hoje a prestar contas aos jovens portugueses. Devíamos estar aqui a dizer que quando o Chega propôs um programa de apoio aos jovens para a primeira habitação, o Partido Socialista e a Iniciativa Liberal fizeram aquilo que eles gostam de chamar uma coligação negativa e votaram contra o Chega, acima de tudo votaram contra os interesses dos jovens portugueses. Quando Chega aqui veio pedir o alargamento do Porta 65, um programa de apoio ao arrendamento jovem, PS e Iniciativa Liberal uniram-se para votar contra os jovens portugueses. Esta é a diferença, esta é a linha que nos separa. O Chega é a casa dos jovens portugueses porque se bate hoje e sempre para que em Portugal os jovens tenham a sua casa. Disse. É verdade, sim senhora. Não, é importante falar destes temas, até porque, mais uma vez vos digo, as condições, obviamente que isto não, muitas pessoas dirão, mas essas condições não estão só associadas aos jovens, existem muitas pessoas com dificuldades em Portugal, é verdade. Infelizmente, num país onde haja tanta variedade de dificuldades, é sempre mais fácil acabar o debate ignorando uma e apontando outra. Porque foi basicamente o que se passou. Porque, efetivamente, quando o Chega propôs a medida das portagens, disseram que era demasiado radical, inclusive o PS, que foram verdadeiramente os hipócritas, que nunca defenderam e, aliás, tiveram várias oportunidades para abolir as portagens, por exemplo, estou a falar desta medida porque foi a que me lembrei agora, tiveram várias oportunidades e nem por isso o fizeram. Aliás, o Chega propôs a medida dessa abolição definitiva e progressiva, acho que era por 2 anos ou 3, se não estou em erro, era progressivamente para eliminar. O Chega votou favoravelmente a essa medida sozinho. Isso é factual. Agora, neste momento, o PS apresentou essa medida, que não é tão radical como a do Chega, se lhe quiserem chamar assim. No entanto, implica uma contradição no discurso do PS, porque o PS, que nunca quis aprovar nenhuma medida desse género, apresenta essa medida e tenta perpetuar a ideia de que o PS é muito próximo, é muito amiguinho dos pobres, etc. Não é o caso. No caso da habitação, consegue-se perceber também que é preciso, ao contrário do que se passava antes, por exemplo, no chamado tempo das vacas gordas, que era como se lhe chamava antes, era fácil obter empréstimos. Aliás, os empréstimos eram encorajados numa maior dimensão, porque os empréstimos não eram só encorajados para a casa, eram encorajados para carro, para mobília, etc. E os empréstimos eram dados, e daí também ter havido depois uma crise associada ao crédito em Portugal e que todos nós a conhecemos. O que é facto é que nos dias de hoje nós precisamos, além de uma entrada grande, relativamente grande, precisamos de fiadores e ainda ficamos a pagar uma renda gigante que não é compatível com o salário que se ganha em Portugal. As rendas em média, por exemplo, em Lisboa, que é a realidade com a qual eu estou mais familiarizado, não é possível, não é compatível. Uma pessoa, por exemplo, que se queira mudar sozinha, dou o exemplo, que se queira sair da casa dos pais e que se queira mudar sozinha, não é compatível essa pessoa no início de vida, que tendencialmente vai ganhar menos, está no início de vida ou acabada de sair da faculdade ou ainda a estudar e, portanto, com menos qualificações, menos experiência, tendencialmente
normalmente é mais óbvio, mais comum que vocês ganhem menos no início da vossa vida e, portanto, se o salário mínimo está nos 810, 820 e vocês pagam 600 euros, 700 euros por um quarto em Lisboa, quer dizer, compreendam que a idade de saída de casa dos pais não vai ser propriamente muito nova, e a Rita falava do salário médio, mas o mínimo obviamente que também é importante, porque tendencialmente toda a gente, tirando raras exceções, começa por salários mais baixos, se o mínimo é uma forma de medir a qualidade de vida de muitas pessoas que infelizmente em Portugal ganham o salário mínimo, e é factual que o mínimo pode-se mudar por decreto, mas se a economia não corresponder à mudança do salário mínimo, vocês podem decretar aquilo que quiserem. Aliás, os direitos na Constituição vão-vos valer aquilo que vocês entenderem. Pode ser muito interessante para vocês ter um papel escrito em como têm um novo direito. O que é facto é que a Constituição não vale de nada, e digo-vos, não vale de nada, se não houver formas práticas da realização desses direitos. E, aliás, existe todo um debate filosófico sobre o que é exatamente um direito, não é? Fala-se, por exemplo, do direito ao aborto que foi dado em França. Primeiro, eu acho que isso é absurdo, que é uma coisa que roça o satânico, quer dizer, o direito ao aborto. Pergunto também se esse direito é conjugável com o direito à vida. E pergunto também, que é uma coisa que eu acho que é interessante, é se algo é mesmo um direito, se para vocês terem esse direito é preciso a obrigação tirânica de uma outra pessoa vos dar esse direito. É isso que eu pergunto, porque efetivamente tem que haver um apoio, como se fala, por exemplo, às vezes, do direito aos estudos ou do direito à escola. Bom, efetivamente deve-se perceber que tendencialmente é ótimo que a maior parte da população tenha estudos, isso é ótimo, é óbvio que sim, mas quer dizer, se não houver forma de garantir profissionais que vos ensinem, vocês acham adequado obrigá-los a ensinar-vos sem esses profissionais receberem o salário adequado? Não, isso é tirania, meus caros. Portanto, sim, deve ser aconselhado, deve ser encorajado a que as pessoas estudem, que se mantenham até ao fim, pelo menos, do ensino obrigatório e, se possível, prosseguirem estudos no ensino superior. O que é facto é que também temos que ver as noções de direito, porque clamam por direitos à educação, por exemplo, quando nós sabemos que a educação só existem professores se forem dados salários adequados. E, portanto, se os professores trabalharem, por exemplo, numa escola pública e a escola pública não conseguir garantir esses salários, é adequado um direito ao ensino? Vão os professores trabalhar por cêntimos, por meia dúzia de euros, para vos garantir o direito e se calhar sem conseguirem pagar as próprias despesas? Eu acho que é importante, acima de tudo, uma reflexão sobre o que são exatamente direitos. Era isto, meus caros. Quero-vos agradecer por terem estado desse lado. Gostei muito da intervenção. Já agora um grande beijinho para a Rita. Gostei muito da intervenção. Acho que vale a pena ser vista, ser tida em conta, e as eleições europeias merecem uma maior participação. Acho que vocês o devam fazer, devem participar, e da minha parte é isso. Vou tentar trazer-vos mais informação, porque pelo que percebo, muitas pessoas estão com dúvidas sobre o funcionamento do Parlamento Europeu, sobre o funcionamento das eleições europeias, e, portanto, por que não tomar a forma de podcast, a possibilidade de vocês aprenderem, de vocês e eu, obviamente, aprendermos alguma coisa sobre a Europa, a Bruxelas, sobre as eleições europeias e sobre os deputados europeus. Mas bom, meus caros, vão ter isso ainda este mês, espero eu, e por agora é tudo. Quero-vos só pedir que deixem o like neste vídeo, se ainda não deixaram. Têm as minhas redes sociais todas na descrição. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.